Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor aos irmãos e irmãs. Estamos no podcast do Pré-Impacto de Profetas. No podcast agora de quinta-feira, terminamos o podcast de terça-feira e agora damos continuidade ao podcast de quinta-feira. Esse podcast, como eu falei, não há comunicação, é direto na ministração. Se você quiser ver os avisos, veja no primeiro podcast. Estamos na 41ª semana, estamos na semana do pré-impacto de profetas, terça e quinta, convocamos todos os pastores, discípulos, a estarem na igreja nesses dias de pré-impacto. Amém? Muito bem, a ministração de quinta-feira para o pregador e para o pregador não é um sermão, é ajuda. Faça de Deus a sua maior segurança. Nesses dias tão conturbados, que estão surgindo as estruturas do diabo, as trevas, os demônios, os piores demônios, bestas do inferno, querem destruir a nossa fé, como nós pregávamos ontem, levantando falsos profetas, profetas velhos, não no sentido da idade do tempo, mas profetas velhos que não têm mais intimidade e vida com Deus, para tentar nos dissuadir, nos convencer, nos tirar da voz e do chamado de Deus para as nossas vidas. Nesses dias, precisamos colocar Deus como nossa maior segurança, lendo o livro de Salmos, número 9, versículo de 9 a 10. Faça de Deus a sua maior segurança. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade, do problema, da luta. Os que conhecem o teu nome, aqueles que conhecem Deus, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Estes versículos nos ensinam que Deus, a Bíblia, este salmo, estes versículos nos ensinam que Deus é um refúgio seguro para aqueles que passam lutas, provas, dificuldades. Temos muita gente dentro da igreja, todos nós estamos passando por lutas e dificuldades, mas alguns estão sendo provados. Nós temos visitado muitas e eu sei que nós temos muitas dificuldades. Temos visitado algumas vidas, algumas famílias, algumas pessoas doentes, algumas desenganadas até pelos médicos, mas que continuam fazendo do Senhor a sua segurança, fazendo do Senhor o seu refúgio nos momentos de opressão, de pressão, de adversidade. Deus, colocando Deus como proteção nesses tempos tão difíceis de angústias, de desafios, de provas, de lutas. É nessas horas, muita gente pergunta por que passamos por lutas. Eu não botei aqui, estou só argumentando. Porque as lutas nos ensinam a depender de Deus. Se nós não passássemos por lutas e provas, nós jamais aprenderíamos a depender e colocar Deus como nossa maior segurança. Ao mesmo tempo, o texto descreve e afirma que preciso renovar, aí todos os dias nós precisamos renovar todos os dias a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança, principalmente nós que conhecemos o nome do Senhor e cremos e acreditamos que é possível
e acreditamos que é possível e é impossível que jamais Ele nos abandone. Quando nós buscamos o Senhor de verdade, de sinceridade, de lealdade, de coração, a Bíblia diz que o Senhor não despreza o coração contrito, aquele que busca a face do Senhor. Estes versículos, ou o versículo que lemos, ou esse salmo, afirma que Deus é o refúgio definitivo e é a torre segura, lugar, a torre, né, pregador? Aí você pensa, pregadora, lugar alto. Não fala torre, é um lugar bem alto. E aqui a torre, no sentido da torre, um lugar seguro na presença do Senhor. Quando nós estamos colocando o Senhor como nossa segurança, Ele nos coloca como numa torre, num prédio alto, num lugar bem alto, que nada pode nos atingir, que nos tornamos quase intangíveis do ponto de vista dos momentos difíceis, porque Ele nos colocou num lugar seguro, um refúgio definitivo, torre segura para aqueles que sofrem, para aqueles que são perseguidos, para aqueles que são oprimidos, para aqueles que se encontram em momentos de tribulação, angústia, lutas e provas, momentos que nós pensamos em desistir quando nós nos agarramos no Senhor. O Senhor nos coloca nessa posição segura, lugar, o refúgio, lugar aonde Deus nos sustenta e nos dá certeza de que venceremos. A confiança em Deus como refúgio é um convite para a entrega, para eu entregar, para você entregar, para nós entregarmos todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, e a Ele, a Deus, sabendo que Ele nos acolhe, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos coloca num lugar seguro, para que o inimigo não nos alcance. A confiança plena nos atributos, nas qualidades divinas, como quando nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, nos leva o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, todos os dias a confiar em Deus. Pois sabe e crer que Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, de não nos abandonar àqueles que tentam nos buscar e nos pegar e destruir a nossa vida. Como nesses dias eu e você, eu preciso desse lugar de refúgio. Você precisa, nós precisamos estar no lugar de refúgio, lugar alto, e esse lugar está quando nós buscamos a Deus e quando nós confiamos nele, buscamos a sua face. Conhecer o nome de Deus significa conhecer o caráter, seu caráter quem ele é, o que ele representa, o que ele faz. Na Bíblia nós aprendemos o caráter de Deus, várias características do caráter. Caráter é aquilo que ele é e aquilo que realmente ele faz e pode fazer sobre a minha vida. Seus atributos que ele tem revelado de si mesmo através da Bíblia, falando que nós conhecemos. É só você pegar vários nomes de Deus e cada nome de Deus tem um sentido. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Jiri, Nissan. E assim você pode procurar os nomes de Deus. Essa revelação descrita na Bíblia aumenta a nossa admiração e confiança no poder e glória de Deus, que nos leva a descansar e a confiar que não importa a situação e circunstância, nós estamos seguros, confiantes nos planos, na direção de Deus. São palavras de incentivos o texto que nós lemos, de fé, de confiança, de certeza. Também uma palavra de dependência esse salmo. O salmista declara sua completa dependência. Ter a Deus como lugar seguro é aprender a depender de Deus, especialmente nesses dias tão complicados e difíceis. Eles os versículos destacam que ao conhecermos e confiarmos no Senhor, sempre encontraremos um lugar de refúgio, segurança, proteção, refúgio eterno e seguro na minha vida. Por isso vale a pena continuar a andar na presença do Senhor,
vale a pena eu estar no impacto, vale a pena eu ouvir de Deus, renovar as minhas forças, restaurar a minha confiança, renovar a presença do Espírito de Deus, ser coberto pela nuvem de glória do Senhor. Nesse mundo onde o diabo e a sua estrutura fomenta de forma incisiva, permanente, que não precisamos de Deus, essa é a ideia da estrutura do diabo e do diabo. E que nada provém dele, que ele não nos sustenta, que ele não nos socorre. Precisamos aprender a buscar o Senhor. Nesses dias do impacto, eu e você estaremos buscando mais de Deus sobre a nossa vida para que saímos de lá fortalecidos. O desafio do povo de Deus, como igreja, como líderes, pastores, pastoras, homens, discípulos de Deus, é levantar a bandeira do nome do Senhor por meio dos seus valores, princípios, crenças, ensinos, revelações, como única forma de vida ideal para eu experimentar a verdadeira felicidade é colocar o Senhor como lugar mais seguro da minha vida. Deus continua sendo o lugar mais seguro para vivermos e para sobrevivermos desses dias de luta e de batalha, como diz o texto. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais nos abandona e jamais abandona aqueles que buscam a tua face. O Senhor nos desafia, a mim, a você, pastor, pastora, líder, a confiarmos no Senhor, a colocarmos a nossa segurança e confiança somente em Deus, acreditando que ao me colocar diante dele, por exemplo, nos dias do impacto, ele vai mudar a minha história, a minha vida. Sem o Senhor, nunca estaremos seguros. Longe dele, jamais teremos segurança. Jamais teremos estabilidade. Nesse mundo, na nossa casa, na nossa família, nossa família, no nosso ministério. Às vezes, as dificuldades e o turbilhão de desejos de fazer coisas erradas vem porque eu tenho tirado Deus como minha segurança. Ao contrário, na presença de Deus, sempre eu e você estaremos seguros. Por quê, pastor? Porque Ele é o único Deus, primeiro, e aí o pregador. Deixa Deus te usar. Não há Deus, ou deuses igual ao nosso Deus. Aí, pegue texto na Bíblia que eu falo. Segundo, porque Ele nos criou e Ele nos tem e continuará nos sustentando. Por isso que Ele é o nosso lugar seguro. Porque Ele nos fez, Ele nos conhece. E Ele continua. Terceiro, porque Ele tem promessas terrenas para este mundo de felicidade, de conquista, de experimentar as coisas, de servir, de ser usado na sua igreja, de ser instrumento de Deus, e Ele tem promessas eternas. Terceiro, porque ele tem promessas terrenas e eternas. Quarto, porque Ele é o único sobre, acima. Quando eu digo sobre, botei até em garrafais aí. Porque Ele é o único sobre o diabo. Ninguém está acima de Deus. Nem os demônios, nem o inferno, nem as trevas. Deus está acima do diabo. Porque Ele é o único sobre o diabo. Quinto e último, porque Ele é a nossa maior segurança, porque Ele nos ama. E sempre eu via uma frase, Ele quer o melhor para a nossa vida. Esse jovem que morreu, Charles, em português é Kick, todo mundo chama, lá em português. Ele fala de que nós só seremos felizes. Ele usa Gênesis para mostrar que nós somos criados por Deus. Charles Kick, na linguagem portuguesa, Charles Kick. Ele diz que não há vida feliz. E nós só conhecemos a felicidade. E nós conhecemos a Jesus como Senhor. Por fim, não caia no erro
aonde milhares estão caindo, agindo como se Deus não existisse e como Deus não fosse a sua segurança e proteção nesses dias, nos dias de luta e provas. Ao mesmo tempo, não podemos continuar tentando, provocando a Deus, nos colocando, vivendo tão distante como alguns estão vivendo diante da presença do Senhor. Eu botei o 1 Tessalonicenses 1:3. Lembremos continuamente diante do nosso Pai, Deus o Pai e Pai, e trabalhando que o resultado da fé, do esforço, motivado sempre pelo amor e pela esperança. Esse deve ser o meu, continuando trabalhando com pastores, com líderes, com discípulos, confiando e esperando no Senhor. Por fim, por último, não podemos colocar nenhum outro no lugar que é o lugar de Deus. Ninguém achando ou acreditando que teremos proteção e segurança nessa vida que não seja o Senhor. Aonde só podemos encontrar lugar seguro quando nós vivemos e andamos na presença do Senhor. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e que Deus lhe use grandemente esse dia de impacto. Deus abençoe em nome de Jesus.